2020 foi o ano mais difícil da nossa geração e um dos mais desafiadores. Pessoas chegaram aos seus limites. Vidas foram ceifadas. Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, o sol brilha novamente. Podemos depositar a nossa esperança em um Deus que não dorme. O nosso papel será o de reconstruir a nossa sociedade. De renovar a nossa esperança e de construir o futuro que desejamos. Mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos. Em 2021 nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez. Bem-vindo 2021, o ano da providência profética. Bom dia, queridos, queridas. Vamos ficar em pé, dar início ao nosso culto. Esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor fez. Glória a Deus pela tua presença. Seja bem-vindo na Sara Zona Sul, Porto Alegre. Essa igreja ama você. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos juntos adorar o nosso Deus, vamos juntos engrandecer o Senhor, porque Ele é digno de receber honra e glória. Ele é Deus bom, Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos ler o Salmo 43, versículo 3 ao versículo 5. Envia a tua luz e a tua verdade,
para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. Aleluia. Se você estiver abatido hoje, triste por alguma situação, algo perturbando você, que você possa falar o que o salmista está dizendo no verso 5, por que estás abatida, ó minha alma? Você pode conversar com a tua alma, que pode estar perturbada, às vezes incrédula, às vezes cansada. E você pode, assim como Davi, fazer essa pergunta e ao mesmo tempo dar essa resposta para você mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluia. Você pode esperar em Deus em todas as situações, mesmo nas difíceis, nas situações de provação que você está vivendo, nos vales. Espera nele, porque um dia você vai louvá-lo, você vai ver o resultado disso que você está vivendo, você vai ver a face de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, querido, querida, e começa a pensar nesse Deus, nessa palavra, e falar com a tua alma. Espera em Deus. Aquieta-te, alma, na presença de Deus, pois ainda o louvarei, diz a palavra. Eu verei a salvação do Senhor nessa situação. Aleluia. Você pode começar a elogiar o Deus da tua vida, a orar, engrandecendo o nome dEle nesta manhã. Aleluia. Declaramos, Pai, nosso amor por Ti nesta manhã, Senhor. Dizemos que Tu és santo, 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 digno de ser adorado, ó Deus, digno de ser louvado, exaltado entre os povos. Nós Te bendizemos, ó Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que tem cuidado de nós, de todos os detalhes de nossas vidas, o Deus que movimenta céus e terra em nosso favor. Aleluia. Nós Te adoramos. Levanta os teus braços, queridos, e comece a adorar o Senhor. Falar: eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Senhor. Minha alegria é estar na tua casa, estar na tua presença, Paizinho. Paizinho querido, Paizinho amado. Venha nos visitar nesta manhã, Senhor. Venha derramar a tua glória neste lugar, ó Deus. A tua doce presença, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Sharamalakaya Shandaramaya. Oh, Yaramala Sharamaya. Bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui,
sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga pra ele: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Fala só pra ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e engrandecido sobre todas as nações. Ele é o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus poderoso, nós precisamos dele. Coloque a mão no seu coração, conecte o teu pensamento, direcione o teu pensamento em Jesus Cristo. Ele é o nosso único Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Quantas vezes nós pedimos uma cura para Deus e Ele nos diz: eu já te dei a cura, você só precisa tomar posse dessa cruz, dessa cura, porque Deus tem todas as promessas para nós. Se Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz, Ele levou todas as doenças, Ele levou todas as dores, Ele levou todos os medos. É só você receber a cura, porque Deus já te deu a cura. Aquilo que você precisa, Deus já te deu, através da obra da cruz. Precisamos tomar posse disso. Quantas vezes nós pedimos cura para Deus? Basta nós lembrarmos que a cura Ele já nos deu. Precisamos receber de coração, tomar posse dessa cura, levar a sério a obra da cruz, porque não foi em vão que Jesus morreu por nós naquela cruz. Essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor com alegria, Ele é a nossa porção. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem
permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem ele não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Aleluia! Santo é teu nome, Senhor. Louvado seja, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Aleluia, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo sem meio a dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que
atrai. Com irresistível graça te dou tudo que sou. Aleluia. Santo, santo, santo Senhor. Aleluia, Jesus. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, e és o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, e és o amor que transborda os profundos vãos. E és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Queridos, podem agora se ajoelhar na sua cadeira. Vamos fazer o momento do clamor aí onde você está. Você possa colocar diante de Deus todas as suas dificuldades, necessidades, todas as suas dores, aquilo que tem trazido aflição para o teu coração, angústia, peso. Porque Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Aleluia. Eu quero ministrar agora no teu coração tudo que você precisa. A alegria, a força, a coragem. Que os anjos do Senhor estejam recolhendo os pedidos de oração nesse momento, recolhendo para levar até o Senhor, até o Santo dos Santos. Que você possa receber de Deus, direto do trono de Deus, o que você veio buscar aqui hoje. Que você não saia vazio deste lugar, mas saia cheio da presença de Deus. Que o Espírito Santo te visite agora poderosamente. O Espírito Santo de Deus encha a tua mente, teu coração agora, nesse momento de esperança. Porque Deus pode fazer aquilo que você está orando, Ele quer fazer. Ele quer te abençoar, aleluia. Receba a bênção de Deus, a bênção do Todo-Poderoso. Tudo pode o Senhor. Se você crer, se você confiar, Ele fará grandes milagres na tua vida, na tua família, aleluia, na tua vida financeira, emocional, nos teus relacionamentos, porque Deus é um Deus que se importa contigo. A palavra diz que em todas as tuas angústias, Ele foi angustiado. É um Deus presente no momento de tribulação. Aleluia. Você pode lançar fora todo medo neste momento, toda ansiedade, toda dor que está ainda persistindo em apertar o teu peito. Você vai poder perceber a presença, o poder, a força de Deus te libertando neste momento. Ele quebra cadeias, Ele quebra grilhões, algemas.
Ele coloca fora do cárcere a tua alma aprisionada neste momento, em nome de Jesus, porque o Senhor vai te colocar em lugares onde você vai sentir o vento do Espírito, vai te tirar deste lugar apertado e vai te colocar em lugares altos, aleluia, onde a brisa do Espírito será notada, percebida por você e por todos que andam ao teu redor, aleluia. Receba de Deus, Deus que é fonte, Deus que é Pai, Ele te ama, Ele te aninha agora no colo dEle, no colo do Senhor, há consolo, há vida, a esperança, no colo do Senhor, tudo se aquieta, aleluia. Podemos sossegar na presença de Deus. Ora, Shira Malacaia. Receba o abraço do teu Pai, o consolo, o afeto que você tanto necessita. Aleluia. A cura da tua alma, do teu corpo. Glórias a ti, Senhor. As lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. E as lacunas do meu ser, e és o amor que aleluia. Obrigado, Senhor. Pela tua presença, Pai, neste lugar. Por cada vida que está aqui, Senhor. Viemos aqui te buscar, adorar o Senhor, honrar o nosso Deus, prestar culto e adoração ao Deus de Israel, nosso Deus, nossa glória. Aqui estamos, Pai, para te adorar, cantar louvores ao grande Rei. A nossa rocha, nossa fortaleza, nosso escudo. Levanta-te em favor do teu povo, Pai. Estende a tua mão sobre nós. Nestes dias, pedimos tua proteção sobre a casa dos teus filhos, sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Bom dia. Seja bem-vindo. Diga para o seu irmão aí ao lado: seja bem-vindo à casa do Senhor. É muito bom te ver aqui, amém? É muito bom estarmos juntos. Vamos apresentar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Eu creio que é um tempo de nós sermos fiéis a Deus. É interessante como esses são meses difíceis, né? Meses de janeiro, mês de fevereiro, inclusive para a igreja. Muitas pessoas saem de férias. Mas Deus tem sido bom conosco, graças à tua fidelidade, graças a essa tua compreensão. A igreja tem sido fiel nesse período de pandemia. E eu acredito que não deve ser fácil para os irmãos estarem contribuindo, mas creia que Deus vai recompensar essa atitude de vocês. Amém? Que você possa trazer o teu dízimo hoje com essa convicção, que não é em vão que você é fiel. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 11,
verso 24, Provérbios 11, 24 fala assim: a quem dá com liberalidade, com generosidade, né? A quem dá generosamente ou liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Fala para o teu irmão, Deus vai acrescentar para você mais e mais. Amém? Porque você dá generosamente, você tem sido generoso com a casa de Deus. Há quem dá generosamente, e eu quero falar sobre isso em relação às cestas básicas. Nós vamos agora, neste sábado, já recolher as cestas básicas, pedir aos líderes de célula, né, cada um, se nós conseguirmos pelo menos 10 cestas básicas em cada célula, porque nós precisamos de 83 cestas básicas. Então, neste sábado nós estaremos aqui e também com kit de ceia para quem não vai poder vir, porque domingo agora já é ceia. Domingo agora, dia 7, já é a ceia do Senhor, nós vamos celebrar a ceia no dia 7. Amém? Então, nós precisamos que a igreja se solidarize. Interessante, como o Tiago fala, olha, não sei se vai mudar, porque as pessoas vêm aqui, ouvem a palavra de Deus, nós pregamos a palavra para essas pessoas, né? Mas é melhor do que nada. O que nós não podemos é fazer nada, né, queridos, diante da pobreza que nos rodeia. Tiago fala aqui no capítulo 2, sobre a fé, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, verso 15, Tiago 2, verso 15, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, olha só o que diz a palavra, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que fé é essa? Tiago está confrontando essa atitude da fé de palavras bonitas, né? Nós temos que ter uma fé concreta. Por isso eu peço, e eu acho que o que desafia a nossa fé é quando envolve uma ação que tem um custo para nós. O dízimo, a oferta, tem um custo para testar a sua fé. Você dá uma cesta básica, tem irmãos que dão 10, tem irmãos que dão 20, irmãos que dão 30 cestas básicas, graças a Deus, né? Porque esses irmãos estão aceitando o custo da fé. Sabe, a fé tem que ter um custo, porque é com a minha ação que eu provo a minha fé. Tiago está falando aqui, e Provérbios fala que isso não é em vão aos olhos de Deus, não é isso? Né? Porque Provérbios 11 fala assim, 24, né? A quem dá generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O que você retém é pura perda, né? A alma generosa prosperará. Fala assim, aleluia. Né? Diz o verso 25, a alma generosa prosperará. Muitos irmãos aqui são testemunhas da prosperidade que têm recebido de Deus por serem generosos. Graças a Deus, fala para o teu irmão, graças a Deus você é generoso. Amém? E quem dá de beber será dessedentado, né? Que coisa boa, né? Deus te recompensa a tua generosidade não vai ficar sem recompensa. Com essa fé, com essa convicção, eu peço que você traga teu dízimo nesta manhã, você em casa, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, separe um valor para a cesta básica, já combinem na célula desta semana, né, que nós já vamos, os líderes de célula, vamos combinar, para ter essa bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Sei que estás aqui, neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui nesse lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração.
minha vida lhe entreguei, tudo que tem está aqui em teu altar. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te damos graças pelos dízimos, pelas ofertas, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela generosidade do teu povo, pela generosidade de cada irmão, de cada irmã. Nada nos tem faltado, porque tu tens sido generoso conosco. Glórias a ti, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém? Então não se esqueça, ceia, na semana que vem nós estaremos distribuindo o kit. Se você não puder, venha pegar a tua ceia, né, porque é um ato da igreja. É importante que você pegue a ceia na igreja. Você está dessa forma, quando você vem aqui pegar o seu kit, você está se unindo à comunhão da igreja. Nós vamos orar com você, nós como, né, os anjos da igreja, os representantes da igreja, estaremos orando pelas pessoas que vão pegar o kit, abençoando o seu kit para você celebrar a ceia junto conosco no domingo. Venha pegar o teu kit, traga a tua cesta básica, se você puder. Se não puder, venha só pegar o kit. Não precisa trazer a cesta para pegar o kit, né? Mas se puder trazer, se não puder trazer a cesta, pode trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não importa, o que você puder trazer e se juntar a nós nesse esforço que nós estamos fazendo para abençoar as pessoas que estão aqui, para pregar o evangelho para essas pessoas que têm vindo aqui na igreja. Amém? Mais alguma coisa? Live, né? Não se esqueça da live na segunda-feira. Amanhã a nossa live, nós estamos falando sobre os propósitos, né, da vida. Qual é o propósito da vida, por que Deus nos criou. Nós vimos, seguindo ali uma vida com um propósito, né, um livro do Rick Warren, normalmente ele fala em 5 propósitos para nós, 5 propósitos fundamentais. Um é que nós fomos criados para conhecer a Deus, nós fomos criados para... Eu acho interessante ele falar isso, ele fala isso de uma forma muito interessante. Nós estamos passando isso para a igreja, ele fala que nós fomos criados para conhecer a Deus. Esse é o propósito da vida. E as pessoas dedicam a sua vida a conhecer tantas coisas, menos conhecer a Deus. Você passa o dia inteiro dedicado a conhecer tantas coisas. Nós passamos lendo tantas coisas, assistindo, conhecendo tantas coisas num dia. Quanto tempo você dedica no seu dia para você conhecer o Senhor, conhecer o propósito de Deus? Se você passou o dia inteiro investindo nisso, investindo naquilo o teu tempo, mas não dedicou nem 1 minuto para você conhecer a Deus, você perdeu, você gastou o teu dia passou sem propósito, sem um verdadeiro propósito. Eu acho sensacional isso, porque é verdade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me encho de vida, de alegria, de ânimo, porque eu fui criado para isso. Você já percebe quando você entende as coisas de Deus, como você se sente melhor? E nós passamos horas e horas dedicado ao nosso trabalho, dedicado a ler coisas que não tem nada a ver, né? E não que esteja errado, eu acho que dá para equilibrar todas essas coisas, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós temos prazer, mas eu não posso esquecer que o tempo... Ô Jesus, então, tem uma competição aqui. O que eu estava falando mesmo? Eu até me perdi agora. Paulo fala, né? Aproveite o tempo. Aproveite para quê? Para realizar o teu propósito. E o número 1 é você conhecer o Senhor. Conhecer mais a Deus. Conhecer mais o que Deus pensa. Conhecer mais... eu estava conversando com a Jussara, né? Sobre essa concepção de eu tenho a mente de Cristo. Né? O que é ter a mente de Cristo? É começar a pensar de acordo com aqueles valores lá que ele ensina. Isso é ter a mente, isso é Cristo viver em você. Você encarna Jesus, né? Você está tão tomado por aqueles pensamentos, por aquele estilo de vida, por aquela maneira de pensar,
que aquilo já faz parte de você. Isso que é Cristo vive em mim. As pessoas acham que é uma coisa mediúnica, né? Cristo vive em mim, um troço meio místico. Não, o Rio Grande do Sul vive em você. Não é? Quem é gaúcho, o Rio Grande do Sul vive na pessoa. Por exemplo, a Jussara tem uma admiração pela mãe dela, uma admiração assim. A mãe dela vive nela, de alguma forma, você entendeu? É claro que tem a presença de Deus dentro de nós, tudo isso, nós entendemos isso, mas Cristo vive em mim quando eu penso igual, eu já funciono igual, eu estou tomado por essas ideias, elas fazem parte da minha vida, da minha maneira de interpretar tudo, já interpreto sob aquele ângulo que eu recebi de Jesus, né? Então teu propósito na vida não é você passar o dia inteiro pensando como é que você vai ganhar dinheiro, embora isso também seja parte do teu dia, mas você tem que entender que o propósito maior do teu dia é você conhecer o teu Pai, conhecer o teu Criador, entrar em contato com Ele, adorar a Deus. Quero ouvir um amém. Né? E o número 2 é eu aprender a me relacionar com as pessoas, né? E número 3, você vai saber amanhã na live, amém? Amanhã nós vamos entrar no número 3, mas vamos passar a palavra de hoje, começa agora, viu, Leandro? Não estava pregando ainda, tá, queridos? Estava fazendo propaganda da live, mas vamos ler ali em Mateus, nós estamos estudando a parábola do semeador. Eu creio que a parábola do semeador tem lições fundamentais para você, para nós, como igreja, como pessoa. E fala no versículo 3, né? Então Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Quer dizer, nós vimos a semana passada a importância dessa parábola para a jornada cristã. Essa parábola simboliza a caminhada cristã, as fases que nós enfrentamos, para que a fé, a semente que é plantada no seu coração, que é a semente da fé, seja frutífera. Como é que você faz para você não perder a fé no decorrer da caminhada? Né? É esse o centro da parábola. A parábola é uma figura para você entender como é que se processa a caminhada da fé. E a fé é muito importante porque a fé vai estruturar, como eu falei agora há pouco, vai estruturar as nossas convicções e as nossas crenças. Porque as nossas crenças vão chegando na nossa vida sem a gente perceber. Nós vamos formando as nossas crenças através dos nossos pais, através dos nossos amigos, através da cultura, através da mídia. A gente vai pensando da maneira como nós pensamos, sem perceber como é que essas crenças vão sendo construídas dentro de nós. Se você pega um jovem universitário hoje, que esteja numa faculdade, essa pessoa vai ter uma forma de pensar muito diferente da sua. Vai ter você pega um jovem, normalmente ele vai ter um pensamento muito forte, no sentido de que ele é a favor da liberação das drogas, normalmente ele vai ser a favor do sexo livre, ele vai ser a favor do aborto, né? E ele vai achar que essa é a forma certa de pensar. Ele não está pensando dessa forma porque ele é malvado, porque ele é cruel, nada disso. É que essa crença foi sendo formada na cabeça dele dessa forma, e ele criou essas convicções que ele tem. Ele vai achar que a igreja é um lugar de gente muito chata, preconceituosa e atrasada. Essa é a posição de um jovem hoje, universitário. Normalmente ele vai ter um pensamento muito voltado para a esquerda, né, do ponto de vista político. Porque há toda uma pressão, um molde para a pessoa pensar dessa forma. E esse pensamento foi construído, embora esse jovem não perceba,
ele olha para a realidade e julga quem não pensa como ele, como gente totalmente atrasada, ou preconceituosa, ou fundamentalista, seja lá a forma como essa pessoa vê quem não pensa como ele nunca para pensar assim, ele nunca para refletir como é que as minhas crenças foram formadas, construídas dentro de mim, né? E nós, quando chegamos na igreja, nós também tínhamos várias crenças que nós fomos corrigindo a partir do conhecimento da palavra, naquele processo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, né? Paulo fala que nossa mente vai sendo transformada pela palavra de Deus, né? Como se a palavra vai trazendo novas convicções, vai desconstruindo as crenças erradas que nós temos e vai construindo as crenças de acordo com a palavra de Deus. E isso vai gerando fé na nossa alma, na medida em que eu, por exemplo, eu penso muito diferente do jovem que eu era quando me converti, muito diferente. Mas essa forma nova de pensar que foi tomando conta de mim, foi me convencendo, porque eu fui vendo, eu comecei a acreditar nessas coisas, eu fui percebendo a força que essas verdades têm para trazer vida para mim, para eu acertar na vida, para eu me desviar do mal, para eu conhecer a Deus, conhecer realidades maravilhosas que antes estavam escondidas de mim, porque eu tinha as crenças totalmente erradas, né? E esse processo de mudança que acontece conosco, acontece a partir de uma sementinha que é plantada no nosso coração, que é a semente da fé. Alguém planta a semente da fé no seu coração, essa fé vai gerando, no início gera uma pequena convicção, né, que a Bíblia, o Senhor Jesus, em outra parábola, fala que é como uma semente de mostarda, é uma semente minúscula que é plantada dentro de nós, que vai crescendo, até formar uma convicção sólida, de que esse é o caminho, aqui está a verdade, né, Deus vive, né? Mas para que isso aconteça, para que a semente de mostarda que é plantada em nosso coração possa crescer, há um processo, porque nem sempre essa semente dá fruto. Nós vimos na semana passada que a semente da fé, muitas vezes, na maioria das pessoas que ouvem a palavra de Deus, as pessoas não dão importância, justamente por conta dessa capa de preconceito que existe já na cabeça das pessoas em relação às coisas de Deus, em relação à igreja, em relação à pregação do Evangelho. As pessoas não acreditam, já sentem um certo desprezo, uma certa rejeição, isso cria nelas uma defesa, e essa defesa Jesus compara com um solo impermeável à semente de Deus, um solo que não permite que a semente penetre, né? Essa atitude de hostilidade que o mundo hoje tem em relação às coisas de Deus, é como um solo de Jesus impermeável, que a palavra não entra, porque a semente cai, e assim que a semente cai, como a semente não penetra, Jesus fala, vem as aves do céu e roubam a semente. E ele diz que essas aves do céu, quando ele vai explicar a parábola, são as forças espirituais que existem para que você não se converta, para que você não conheça a Deus. Existe uma obra espiritual, uma ação espiritual, né, que rouba a semente do coração das pessoas, porque se elas ouvirem, se elas entenderem a semente, se elas entenderem a mensagem, a semente é a mensagem, elas vão se converter. Não tem como você entender a mensagem e não se converter. Por quê? Porque a mensagem diz que estes 80 anos, no máximo, 100, quem chegar a 100 anos, conseguiu demais nessa vida. Todo mundo fica, né, olha para o príncipe Filipe lá, o marido da rainha Elizabeth, tem 99 anos. Pô, 90, a gente fala 99. Agora, o que são 99 anos em 1 trilhão de anos? O que são 80 anos em 2 trilhões de anos? Porque é isso que nós vamos viver.
esses 80, esses 100 anos não é nada, é um teste. Essa vida aqui não é nada mais do que um teste para você definir a sua escolha na eternidade. A vida mesmo ainda está para vir. Isso aqui não é o real, isso aqui é o teste do real. O real ainda vem. O real, nós vamos viver eternamente. Você vai viver, daqui a 1000 anos você está vivo. Daqui a 10 mil anos você está vivo. Agora, quem crê nessa mensagem? As pessoas não creem nessa mensagem. Isaías 53, verso 1, o profeta fala assim, é tremendo isso. Acho incrível, a Bíblia é incrível, né? Porque a Bíblia diz, o profeta diz, quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito ao fato de que esta vida é um teste para a verdadeira vida que vai durar para sempre? Quem dá crédito a isso? Muitas vezes na igreja as pessoas não dão crédito a isso. Porque eu vejo, por exemplo, na igreja nós falamos o tempo todo como viver bem nesta vida. Né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, diz Isaías 53, 1. E por que as pessoas não dão crédito? Porque não dão importância. A gente não percebe. A gente não percebe o que é a eternidade. Que nós somos eternos, nós não vamos morrer nunca. Se eu não vou morrer nunca, eu tenho que preocupar muito com o meu futuro, mas as pessoas não dão crédito para isso. Né? Então, por isso, a palavra é roubada. Você já percebeu quando você tem alguma coisa e você não cuida, é fácil de ser roubada? Né? Por isso que a gente tranca o carro, contrata um seguro, põe um alarme, porque a gente dá valor. Eu não quero que o carro seja roubado. Agora, as pessoas não dão a menor importância para a semente. É fácil roubar. E a Bíblia diz que as aves vêm e roubam a semente. E a segunda atitude que Jesus fala, que é uma atitude, já não é mais indiferença. Primeira atitude que leva você a perder a possibilidade de você frutificar, é que você não dá a menor importância para a palavra. Eu estou tão preocupado com o aqui, com o agora. A única coisa importante para mim é o aqui e o agora. Eu invisto tudo neste tempo, no aqui, no agora. Por isso eu não oro, por isso não busco a Deus, por isso não procuro conhecer a vontade de Deus, não leio a palavra, porque são coisas da eternidade. E eu estou preocupado em ganhar dinheiro hoje, e me dar bem hoje, né? Mas, essa é a primeira atitude. Mas tem uma outra. Uma outra atitude, que é a segunda atitude, que é essa atitude da pessoa dar importância. Recebe com entusiasmo a palavra. Mas mesmo assim ela não dá fruto. É interessante isso. A pessoa recebe, a pessoa se encanta com a semente, a pessoa se encanta com a mensagem, a pessoa se emociona, mas fica infrutífera. Por quê? Eu vou contar eu já contei aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo porque se encaixa bem nessa mensagem, nessa questão de que eu receber a palavra com muita emoção, com muita alegria, e não dá fruto. Isso aconteceu comigo na minha vida. Eu pude testemunhar a realidade dessa história aqui, dessa fase, né, do processo da caminhada que Jesus conta. Quando nós morávamos no Rio de Janeiro, numa república de estudantes, salvo engano, éramos 7, morava eu, meu irmão, o Hugo, meu irmão, éramos 2 irmãos,
e mais 5 pessoas, éramos 7 numa república, num apartamento, todos da mesma cidade. E nós fomos estudar no Rio de Janeiro, e eu, aos 19 anos, eu me converti, e quando eu me converto, eu era o único convertido na casa. Você imagina a pressão. Eu era quase um agente secreto. Eu estava convertido, todo mundo sabia que eu estava convertido, porque eu mudei, não frequentava mais as mesmas coisas, as pessoas sabiam que eu frequentava uma igreja, mas eu pregava pouco para as pessoas. Aos poucos eu fui me largando e tal. No ano seguinte se converteu o meu irmão mais velho e mais um morador da República. Eu me converti em 1982, você vê que faz pouco tempo. E em 1983 eu consegui mais 2 adeptos, mais 2 irmãos na República. E interessante que os 3 são bispos hoje da Sara Nossa Terra. Nenhum de nós se converteu na Sara Nossa Terra, mas os 3 hoje são bispos da Sara. Os 3 que se converteram lá na República são bispos. Um é Charles, que é bispo em Belém do Pará, Hugo, que é bispo em São Paulo, e eu que sou bispo aqui. Mas aí eles se converteram, mas tinham mais 4 ainda não convertidos. E a gente queria que essas pessoas, a gente orava por eles e tal, né? E nós começamos a assistir um programa de televisão que tinha um pregador americano muito famoso da época, que pregava, fazia apresentações em estádios, né? Ele fazia aquelas cruzadas evangelísticas. E ele pregava muito bem, era um pregador muito, muito forte assim, né? E sempre evangelizando. E era domingo de manhã, nós sentávamos na televisão, e os outros 4 assistiam conosco o programa. Éramos nós 3, mas era uma emoção na hora em que ele finalizava e chamava as pessoas para aceitar Jesus, como era um estádio, uma pessoa cantava e você via aquela multidão indo à frente para fazer a sua confissão de fé, as pessoas chorando. Aquilo tocava muito o nosso coração. E os nossos amigos que moravam conosco se emocionavam, choravam. E aí o pregador fazia a oração de confissão de fé, todo mundo fazia, chorando, em lágrimas, a confissão de fé. Aí nós 3 celebramos, está todo mundo se convertendo na República, essa República vai virar uma bênção, todo mundo vai ser crente. Coisa nenhuma, eles choravam, se arrependiam, confessavam seus pecados, falavam que iam seguir Jesus, declaravam tudo. Mas no dia seguinte já esqueciam tudo. Voltavam para a vida. Porque foi uma experiência superficial, sem profundidade. E por que isso acontece? Número 1, entenda isso. Se eu lido com superficialidade com as coisas importantes da vida, elas nunca vão dar fruto. As coisas só acontecem se eu lidar com elas de forma profunda, séria. Se eu lido com superficialidade, esses nossos amigos, eles gostavam da emoção da coisa. Porque é emocionante, as pessoas choram, né? E o pregador conta testemunhos de gente muito sofrida, que teve a vida transformada, aquilo toca o coração, as pessoas se arrebatam, confessam: Jesus, nunca mais vou te largar, não sei o quê, no dia seguinte já mudou tudo de novo. Por quê? Porque não é uma experiência, não é uma decisão consciente. Olha o que diz Jesus, né? Quando fala da semente, ele fala assim: parte dela caiu em terreno pedregoso. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Como é que Jesus explica isso? Jesus explica o que é que ele está querendo dizer com isso. Ele fala, né, no versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso,
Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Com os meus parceiros de república, eles recebiam a palavra de coração aberto, né? Todavia, visto que não tem raiz, não tem profundidade, né? Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, quando as coisas começam a ficar difíceis, a pessoa foge da fé. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Não tem substância a experiência. É diferente das aves do céu. No caso das aves do céu, a pessoa nem recebe. O diabo vem e leva. Esse aqui recebe. Recebe a palavra e se entusiasma com a palavra, se emociona com a palavra. Mas quando as coisas ficam difíceis, abandona a fé. Quer dizer, não tinha raiz, era de pouca duração. Tem pessoas que são de pouca duração. Uma coisa que nós temos que aprender na vida, nós precisamos aprender a desenvolver a capacidade de persistir nas coisas. Ensinar nossos filhos a persistir mesmo depois que a emoção acaba. Mesmo depois que a emoção passa, mesmo depois que os sentimentos esfriam. Esse é o segredo. Não, mas eu tomei uma decisão, eu vou ficar. Amém? Agora, por que não tem profundidade? Aqui é número 2. As pessoas não têm profundidade porque não querem pagar o custo do projeto de vida que todas as coisas têm um custo. Então, eu só consigo ir além da superficialidade se eu entendo que a minha fé só será aprovada depois de ser testada pela vida. A tua fé vai ser testada. O quanto você quer Deus vai ser testado. Não é que Deus quer testar você, como se Deus tivesse essa mania de querer ficar provando os homens. Não, porque a realidade é assim. As coisas que têm substância, que são verdadeiras, passam por uma prova. E tudo é assim. E a prova consiste em desafiar você. A prova nos desafia quando eu tenho que pagar um custo, como eu falei aqui no início. A fé tem um custo a pagar. E eu tenho que estar disposto a pagar esse custo, porque senão eu fujo da fé. A fé tem um custo grande. As pessoas zombam de nós, as pessoas desdenham de nós, as pessoas nos confrontam, as pessoas nos desprezam, as pessoas nos pressionam, as pessoas nos acusam, porque nós somos crentes, porque eu tenho fé em Jesus, porque eu tenho certos valores. Eu tenho que ter valores que ninguém tem muitas vezes. Eu tenho que ter valores que as pessoas acham que estão errados. Esse é o custo da fé. Eu estou disposto a pagar? Nós ainda aqui no Brasil não somos perseguidos fisicamente, né? Imagina nos países em que há uma perseguição física da fé, como na Coreia do Norte, por exemplo, ou nos países muçulmanos mais radicais, onde você pode pagar com a vida a tua fé. A fé tem um custo. Por isso que Jesus fala, quando chega a pressão, você está disposto a manter a sua fé diante da pressão da vida, nesse momento que a emoção já passou? Em Lucas 14, Jesus fala assim, a partir do 28, qual de vós querendo edificar uma torre? Jesus está falando aqui sobre o custo do discipulado. Ser discípulo tem um custo, mas é maravilhoso demais. É uma honra ser crente, é uma honra ser discípulo de Jesus, é uma honra estar nesta jornada. Quem crê, diga amém. Quem crê que vale a pena andar essa caminhada com o Senhor, fala, não, Cristo vive em mim, eu estou cheio, eu estou encharcado de Cristo. Isso é ser crente. Mas tem um custo.
para eu me encharcar de Jesus na vida, tem um custo. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular, a calcular o custo, né? Primeiro, a fazer as contas dos gastos. O que é isso? Calcular o custo, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, todo projeto de vida tem um custo. O projeto de vida é importante, né? Ter um filho tem um custo imenso, mas que recompensa sem fim. A paternidade é uma experiência inescrutável, inexplicável. A melhor da vida. Amar um ser humano que é meu filho. Mas tem um custo, as pessoas muitas vezes fogem do custo. Nunca deixe de vivenciar algo que Deus tem para você, porque tem um custo. Porque tudo que é importante tem um custo imenso a pagar. E o projeto de vida cristã também tem, né? E eu fiquei, você ficou entusiasmado com o projeto de vida do Evangelho. Os meus amigos na República ficaram entusiasmados com o projeto de vida apresentado, mas não quiseram pagar o custo. Na hora que viram o custo, recuaram, né? Isaías fala assim, lá em Isaías 48, verso 10, fala assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Provei-te na fornalha da aflição. E o verso 21 aqui de Mateus 13, eu quero ler de novo, fala assim: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Por que ele permanece por pouco tempo? Porque não tem, eu quero que você sublinhe aí, né? Permanece por pouco tempo. Teu desafio é permanecer. Quero ouvir um amém. O segredo é permanecer. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona, né? Porque a fé gera o que nós acabamos de dizer, uma série de confrontos, conflitos, até em casa às vezes, né? Nós enfrentamos conflito por causa da fé. E é interessante que a Bíblia fala que mesmo muitos fariseus acreditavam em Jesus, mas não queriam pagar o custo. Muitos fariseus perceberam, não, ele realmente é o Messias, é o Filho de Deus prometido, mas eles ficaram preocupados com os outros. Lá em João capítulo 12, verso 42, fala assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam, presta atenção, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não queriam a vergonha de ser crente. Tem uma música aqui, antiga, lá do início do século XX, acho que 1910, por aí, né? Aquelas músicas antigas, que chama Rude Cruz. Alguns cantores aí já gravaram recentemente, Aline Barros, André Valadão, Rude Cruz. E tem uma passagem tem um verso dessa música Rude Cruz que fala assim: eu aqui com Jesus, né, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quer dizer, o mundo acha que é uma vergonha, para mim é uma honra. Então aquilo que o mundo chama de vergonha, eu quero levar com glória na minha vida. Se eles acham que ser crente é vergonhoso, é ser preconceituoso, é ser fundamentalista, para mim é uma honra ser discípulo do mestre, né?
Agora, essa pressão prova a nossa fé. O fogo, o ouro, né? Ele diz aqui, não te provei, eu te provei, mas não como a prata, estou te provando como ouro, porque você é ouro. Fala ao teu irmão, você é ouro, meu irmão, para Deus, né? Deus vê ouro em você, por isso você passa pelo fogo, né? O fogo não é algo que Deus joga a você, é a vida que é assim, a pressão vai testando a fé da gente, e quanto mais eu supero a pressão, mais as escórias vão saindo, porque é o fogo que tira as escórias do ouro. Então a escória vai ter que sair. Amém ou não? Amém. A escória vai sair, amém, Oséias? Fala para o teu irmão, a escória vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Número 3, a fé tem que ser provada, porque é fácil dizer que eu tenho fé, mas é difícil agir de acordo com a fé. Não são as palavras que vão revelar a sua fé, mas é a sua atitude diante das pressões, diante da vida, diante da realidade, né? Jesus fala lá em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta o que eu falo, aí eu tenho fé. Se nós formos fazer uma pesquisa no Brasil, mais de 80% das pessoas vão dizer que são cristãs. Mais de 80% dos brasileiros vão dizer que são cristãos. Como é que nós sabemos que eles não são cristãos? Muitos não são cristãos de verdade. Por causa das ações. Porque a confissão verbal não corresponde à vida. O que mostra a minha fé são as minhas ações. Tiago fala lá em Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, olha só, presta atenção no que ele fala, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Porque é o que eu faço e não o que eu falo que revela a minha fé. Amém? Gostei desse amém do Sandra. Aleluia. Esse é um amém de fé. Quero ouvir um amém como esse, amém? Existe uma parábola de Jesus que está em Lucas, eu acho que é 14, não lembro, acho que é Lucas 14, Jesus fala isso, né? Jesus convida as pessoas para virem para o reino dos céus, para virem participar da ceia do Cordeiro, né? E cada um dá uma desculpa, não, eu não posso, eu tenho que vender um boi, eu tenho que casar minha filha, e ninguém aceita o convite do Senhor, porque cada um tinha uma ocupação para cuidar. As pessoas dizem que tem fé, a gente fala, então vamos, por que você entrega a tua vida a Deus? Vamos seguir a caminhada, vamos à igreja, vamos frequentar uma cena. Não, agora eu não posso, não chegou ainda meu tempo, eu não quero compromisso. Muitas pessoas falam assim, não quero compromisso. O que essas pessoas estão revelando? Que elas não têm fé. A fé delas é um sentimento vago, que não gera nenhuma ação concreta. Esse tipo de fé não tem valor algum no mundo espiritual, no reino de Deus. Como é que o rei da terra me chama e eu vou falar assim, não, agora não é meu tempo ainda? É óbvio que eu não acredito que é o rei da terra que está me chamando. Eu confundo, acho que é uma religião, né? Não é o momento de eu ser religioso ainda. É isso que as pessoas estão falando. Não, eu não quero ser religioso. Mas quem está falando em ser religioso, meu irmão? É o rei do universo que está chamando você para viver a vida com ele. Se eu não acredito nisso, não, ainda não é meu tempo. Tenho muita coisa para fazer. Depois que eu cuidar dessas coisas aqui, eu vou lá para a tua igreja. Para terminar, queridos, número 4, para ir além da experiência superficial, meramente emocional, eu devo decidir andar pela fé. Diga assim, andar pela fé. Fala de novo, andar pela fé. Todos os dias. O que é andar pela fé? É continuar depois que a emoção passa.
É continuar depois que o entusiasmo passa. É continuar depois que a chama parece que se apagou. Né? A Bíblia fala lá em Ezequiel sobre, Ezequiel compara a nossa experiência com Deus com uma entrada num rio. Né? Eu vou entrando aos poucos dentro desse rio. E ele diz assim: o homem me conduziu pela água. A água, esse rio, representa a experiência com Deus, a relação com Deus, a comunhão com Deus. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, você andou um pouco dentro do rio. Ele me levou para o outro lado do rio, ali a água chegava a meus tornozelos. Você está na superfície, você está no tornozelo, né? Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Você já entrou um pouco mais, penetrou um pouco mais. Depois, mais 500 metros, a água já chegava à minha cintura. Olha só que imagem maravilhosa. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar. Quer dizer, eu já estava totalmente tomado pelo rio, né? Porque as águas eram profundas, não rasas, profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse é o rio da vida cristã, não tem fim. Você vai para a eternidade, você vai continuar nadando, vai continuar crescendo, vai continuar conhecendo. As pessoas acham que vão no céu e vão ficar sem fazer nada. Você está muito enganado. Vai ter muita coisa para fazer no céu. Não sei o que, mas vai ter muita coisa. Assim como há 30 anos nós não sabíamos que nós íamos estar usando o iPhone, nos comunicando pela internet, né? Ninguém imaginava isso há uns 50 anos. Assim vai ser na eternidade, vai ter coisas que nós não imaginamos, mas que vão nos ocupar tremendamente. Nós vamos tocar música, nós vamos cantar para Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos construir casas, nós vamos edificar. Vai ser uma vida magnífica e eterna. É um rio que não se pode atravessar. É um rio que nós vamos nadar e vamos nadar e vamos nadar. E essa água vai encher nossas vidas, vai encher a sua vida, vai encher a nossa casa. Nós vamos estar com as pessoas que nós amamos, né? Mas para isso a semente tem que dar fruto, porque todo início é assim, superficial, entusiasmado, né? Muita alegria. Por isso as pessoas começam muito e terminam pouco. É da natureza humana isso, começar muitas coisas e terminar quase nada. Quantas vezes você já começou a ler a Bíblia, o nosso programa bíblico, e não consegue terminar? Começa até entusiasmado, né? Não é a paixão do início, né? No casamento é um arrebatamento, as pessoas ficam arrebatadas. Mas o tempo vai esfriando as emoções. Mas não é porque as emoções vão esfriando. Primeiro que as emoções não esfriam, elas oscilam. Elas estão embaixo e elas estão em cima, né? Mas a gente confunde essa oscilação com esfriamento e abandona o projeto. Mas o segredo é permanecer quando as emoções oscilam. Esse é o segredo, né? Não é porque suas emoções se foram que Deus se foi. Preste atenção. Tuas emoções podem ter se ido embora, mas Deus não foi embora. Ele continua da mesma forma do teu lado, né? Então, qual a palavra que você vai guardar hoje? Permanecer. Diga, permanecer. Essa é a palavra de hoje. Permanecer. Não importa o que eu estou sentindo, não importa a minha emoção, não importa meus sentimentos, eu decido permanecer e andar pela fé nessa jornada até o fim do caminho, em nome de Jesus. Essa é a tua decisão. Eu tomo uma decisão de andar pela fé até o fim e não desistir, né? Porque os que são de Deus, esse é o teste para saber se você é de Deus ou não, se você permanece ou não. Então, eu sou de Deus, eu vou permanecer. Diga assim, eu sou de Deus, eu vou permanecer.
Posso até não estar entusiasmado hoje, mas vou permanecer. Posso até estar desanimado hoje, mas vou permanecer. Não vou desistir. Vou permanecer com a minha igreja, vou permanecer com a minha família, vou permanecer com a minha mulher, vou permanecer nos meus projetos de vida. Deus está me ensinando que tudo que é importante na vida depende de eu permanecer, não desistir. A fé é uma decisão de andar com Deus, custe o que custar. A fé é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão de honrar a minha aliança com Deus. Amém? Devia ter um curso no ensino fundamental sobre como permanecer. Talvez seja uma das coisas mais fundamentais para nós ensinarmos uma criança. A permanecer quando as coisas passam. Amém? Vamos ficar de pé. A Bíblia fala, eu gosto daquele texto de Abacuque que ele diz isso: aconteça o que acontecer, o Senhor é o meu Deus. Abacuque 3, verso 17, fala assim: porque ainda que a figueira não... Se imagina, quem está falando aqui é um homem agrícola, de uma realidade, uma economia puramente agrícola, que depende, da frutificação da colheita, de uma colheita frutífera. Mas olha só o que ele fala: porque ainda que a figueira não... Nós cantamos isso, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione, ainda que a vida me decepcione, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Que maravilha! Coisa mais maravilhosa. Não sei, dependendo da idade que você tem hoje, a melhor coisa da vida é olhar para trás e ver que nós permanecemos em algumas coisas fundamentais. Amém? É muito bom permanecer, querido. Permanecer na fé, permanecer em relação às coisas importantes da vida, permanecer leal. Eu estou na Sara Nossa Terra. Eu vim para a Sara Nossa Terra em 1989, porque mudei do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul. Meu irmão já frequentava a Sara Nossa Terra. Eu resolvi ficar ali. Não tinha ali a igreja que eu me converti, era uma igreja que só existia no Rio de Janeiro. Mudei para o Mato Grosso do Sul, fiquei ali. Nunca mais saí. Nem era Sara Nossa Terra ainda. Depois é que se transformou em Sara Nossa Terra. Mas eu nunca mais saí daquela igreja. Como é bom olhar e falar: não, mas eu permaneci aqui. Permaneci nessa igreja. Permaneci com essa mulher maravilhosa. Permaneci com a minha família. Permaneci na minha fé. Permaneci com o meu Deus. É bom demais, querido. Nós cometemos muitos erros na vida. É bom saber que em algumas coisas nós acertamos, e você sempre acerta quando você permanece com aquilo que tem valor na sua vida. Amém? Amém. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção. Levanta a tua mão e declara: tu és a minha herança. Aleluia. Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Declara ao Senhor: mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços, aleluia, encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque tu tens sido fiel a nós, Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou. Dê-nos força para nunca desistir, Pai. Para permanecermos firmes nesta caminhada, nesta jornada. Aleluia. Te damos graças nesta manhã. Te damos graças pela tua presença. Amém. Se você quiser fazer uma oração de confissão, aquele que nunca confessou a Jesus, se tiver alguém aqui que nunca fez uma confissão do Senhor, para você entregar a tua vida de uma forma definitiva ao Senhor, tomar essa decisão de fé e nunca mais desistir, repete essa oração comigo. Todo mundo repete, por favor. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu peço a ti, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue do Cordeiro. Eu declaro no dia de hoje que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Alguém fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito essa oração antes? Todo mundo já fez? Amém? Todo mundo já tinha feito essa oração? Quem quiser? Amém? Quem não fez pode vir aqui pegar esse livro. Nós temos um livro para você começar essa caminhada, para te ajudar nesse início. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Essa é uma decisão muito importante que vocês estão tomando no dia de hoje.
Que seja uma decisão com profundidade, que vai além da superfície, para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, vira para o teu irmão e fala: e te dê shalom, meu irmão, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. Colocou o jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, o sol brilha novamente. Podemos depositar a nossa esperança em um Deus que não dorme. O nosso papel será o de reconstruir a nossa sociedade. De renovar a nossa esperança e de construir o futuro que desejamos. Mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos, em 2021. Nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez. Bem-vindo 2021, o ano da providência profética.